Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Pictura Cultural Entretanto, o projeto Entretanto que tem a missão de disseminar a criatividade em Brasília, conectar pessoas e ideias. Meu nome é Plínio Ricardo, em parceria com o Adson, aqui responsável pela Pictura. A gente dá as boas-vindas para vocês, principalmente aos nossos convidados de hoje, Mário Miranda e Gustavo Minas. A gente vai fazer uma conversa sobre os dilemas da fotografia de rua. Sejam bem-vindos ao encontro de hoje. Mário Miranda é um fotógrafo brasiliense disciplinado, de olhar pulsante, que haja o que houver, sai todos os dias para fotografar. Seu mundo é dividido em dois. De um lado, a fotografia de rua, sua grande paixão, onde ele desenvolve o projeto Entre uma Quebrada e Outra, onde o drama de luz e cor das cidades satélites de Brasília se transformam pelo seu olhar em composições fotográficas impactantes. Já do outro lado, Mário também é um requisitado fotógrafo comercial e atende eventos de luxo da capital federal. São duas realidades distintas, com estéticas diferentes, mas que de alguma forma se completam na biografia de Mário Miranda. Mário, o Gustavo falou que a pandemia mudou um pouco o nosso jeito de fotografar. Acho que mudou muito. Para você, quais foram as principais mudanças? Para mim, por exemplo, eu gosto muito de essas fotografias que eu termino mostrando, mas uma fotografia mais humanista. Eu fazia muito retrato também na rua. E houve esse distanciamento, tanto a gente se preocupando, quanto as pessoas também querendo manter essa distância. Isso foi bem marcante. Gustavo Minas é jornalista e, após trabalhar na rotina frenética dos grandes jornais diários de São Paulo, em 2014 decidiu se mudar para Brasília. Foi aí que encontrou na fotografia de rua sua expressão autoral. De lá para cá vem colecionando prêmios e exposições. Hoje, Gustavo Minas é uma das grandes referências contemporâneas brasileiras quando o assunto é fotografia de rua. O uso de múltiplas camadas e reflexos é uma característica marcante em seu trabalho. Eu tive várias fases assim durante a pandemia. Nos 2 primeiros meses eu quase não saí de casa e eu comecei a fotografar muito mais a minha família, que era uma coisa que eu também já fazia, mas eu comecei, lógico, né, também a voltar meu olhar muito mais para dentro de casa, aproveitar essa luz mais dramática num ambiente mais doméstico. Mas com o tempo também, sei lá, acho que Brasília também proporciona a gente a poder caminhar sem encontrar tanto com as pessoas, né? Então eu comecei a fazer longas caminhadas em Brasília para lugares que eu não tinha ido. Sei lá, eu moro na Asa Norte, eu comecei a ir até o Noroeste para ver como é que era lá, eu nunca tinha feito esse trajeto. E aí eu comecei também a mudar um pouco, né, ampliar meus horizontes da cidade. Isso foi bem interessante. Mas foi muito tenso, assim, quando eu resolvi voltar para a rodoviária, voltar um pouco para a cidade, né, a tensão estava muito no olhar das pessoas. Outra questão que me chamou muita atenção é que quando você ia fotografar alguém que por acaso estava tomando um café, fumando um cigarro sem máscara, a pessoa imediatamente levantava a máscara porque achava que você estava fazendo alguma coisa para denunciar, né? E isso foi engraçado também. Então teve esses vários... E hoje o desafio que eu ainda vejo é fotografar gente com máscara, porque você perde boa parte da expressão, né? Você precisa que os olhos
estejam muito bem iluminados para você conseguir transmitir alguém alguma, sei lá, alguma sensação, alguma emoção daquela pessoa. O olho que ficou muito mais importante, né? Tá tudo limitado ali e ele vai, enfim, é o que vai determinar o clima ou a emoção de uma foto, está totalmente concentrada no olho, né? E às vezes se o olho não está iluminado numa foto, você acaba a pessoa ficando meio decorativa ali, né? Você acaba perdendo muito. Acho que foi isso, vários pontos. O Gustavo, ele falou das pessoas acharem que você está fotografando de uma forma meio fotojornalística factual, como se fosse uma denúncia. Mário, quais foram os percalços que você já passou nesse sentido? De quem está sendo fotografado por você achar que é a fiscalização, ou achar que é um jornal diário. Como que é essa sua vivência e principalmente como que é o olhar de volta, o olhar que olha o fotógrafo? Como o Gustavo também, o rodoviário é um celeiro muito bom para se fazer isso. E lá, devido também à importância da minha câmera, ser uma câmera maior, então eu passo por muitas vezes acontece isso. Aí você tem que parar um pouco, explicar qual é o projeto, às vezes mostrar o que você está fazendo, e nisso as coisas transcorrem tranquilo. Mas bastante, sempre acontece, achando que é alguma denúncia, ou que você está trabalhando para fiscalização, como aqui tem um termo para o RAPA. Antes da pandemia também já tinha um pouco disso, né? Já antes da pandemia já tinha isso. Nada que tenha mudado. Eu pelo menos já passei também por isso, né? Assim, você tem que, acho que o primeiro olhar da pessoa sempre ou é turista ou é um fotojornalista de jornal, né? Porque também as pessoas acabam que elas não têm essas referências que a gente tem. Até mesmo a polícia não tem a referência que a gente tem. Os vendedores não têm as referências que a gente tem. Então, eles não estão, talvez, tão inseridos num contexto de uma fotografia, da necessidade de fotografar as belezas do cotidiano da cidade. Eu acho que é uma coisa muito comum, né? Para onde que vão essas fotos? Talvez essa seja uma frase muito escutada por nós que saímos às ruas para fotografar. Gustavo, conta um pouquinho da sua interação com quem te olha de volta. Nossa, é tão variado assim, então, situações são tantas assim, mas, sei lá, pensando nessa pergunta que você fez pro Mário, né, dessa desconfiança das pessoas, uma coisa que eu tenho feito, assim, por exemplo, se eu estou na rodoviária e eu quero explorar aquele lugar, e aí eu sei que tem algum ambulante, que geralmente é o pessoal que está mais desconfiado de você por conta do RAPA, né, o que eu tenho feito ultimamente é tomar essa iniciativa de chegar e explicar, falar, olha, fica tranquilo comigo aqui, eu vou ficar aqui por uns 10 minutos e, lógico, nem sempre a pessoa aceita bem, mas eu acho que quando você toma você sente um olhar desconfiado e toma essa iniciativa de explicar, com o tempo a pessoa pode te esquecer um pouco ali e te deixar mais à vontade ali, né? Uma outra coisa que eu tenho feito mais recente também é fotografar em lugares mais de lazer do que na rodoviária, né? Por exemplo, sei lá, o Nicolândia, o Parque da Cidade, a prainha do Lago Norte. Lá a relação é totalmente diferente, né? Na rodoviária todo mundo está correndo para o trabalho, estressado, voltando, cansado. E nesses lugares de lazer a receptividade é muito maior, né? Principalmente por conta dos jovens que estão muito já inseridos nessa cultura de querer aparecer, de querer ser fotografado, porque acho que tudo vai para o Instagram, né? Então ver um fotógrafo e eu troco uma ideia, e me interessa também muito fotografar os jovens, os casais e tudo isso, e às vezes eu faço o primeiro contato, às vezes eles me chamam, e depois que eu sinto que eu estou sendo aceito, assim, que eu faço uns 3 retratos que eu tenho consentimento, eu também fico mais à vontade para roubar, porque eu sei que se tiver enfim, a chance é menor de alguém achar ruim e vir me contestar, e se alguém vier me contestar, falar, não, mas eu fotografei ali, aqui, enfim, desculpa se eu não pedi antes aqui, mas eu enfim, já fico mais relaxado também para circular melhor sem pedir, que é meu modo mais natural de fotografar, assim, eu não gosto. Eu acho, enfim, faço vários retratos que são pedidos, mas ainda acho que as minhas melhores fotos são as espontâneas, em que a pessoa não me viu e está, sei lá, imersa em pensamento ali. Eu acho que eu consigo captar mais verdade nisso do que quando eu peço uma foto. Agora, aí no projetor está uma foto do Alex Webb, onde tem crianças, né? Como registrar o cotidiano das crianças inseridas no cenário e mesmo assim respeitar a privacidade? Qual que é a sua opinião sobre isso, Mário? Sobre esse tema, eu acho que eu passei por uma situação
que para mim não foi muito legal, eu dei uma freada. Na rua eu não evito fotografar crianças. Eu numa situação, numa das cidades satélites, eu sempre estava voltando ao mesmo lugar, porque ali no muro que estava em si tinha uma luz legal e tinha sempre uma meninada no mesmo horário, brincando com uma bola, alguma coisa, correndo, e estava rendendo excelentes fotos. E teve uma das vezes que eu voltei e aí começou um burburinho, que não sei o quê, e até que uma das mães veio até mim e falou, você está aqui de novo. Tentei explicar e vi que ela não estava entendendo. Aí eu achei melhor recuar, eu até nem tentei explicar, realmente eu virei as costas e saí. Eu acho que isso me deu uma travada. Tem muita cena, cenas maravilhosas que eu percebo que eu falo assim, não, eu vou abrir mão disso, não vou fotografar. Eu tenho uma barreira. É a única coisa. Agora, pode ser um cara gigantesco, como eu fotografei um lutador de jiu-jitsu, ele estava vindo com kimono na rodoviária, sem camiseta, uma luz, eu falei assim, vou fazer uma foto, e não vou pedir. Parei na frente dele e comecei a clicar, ele se espantou, isso, aquilo, me olhou, eu passei direto e fui. Mas criança já me deixa... Você já quase apanhou? Não, tive uns problemas com polícia, só, mas assim, de apanhar. Conta mais. O que você está fotografando aqui, explicar o que eu estava fazendo sobre o meu projeto, mas eu não quero que você fotografe aqui. Mas o porquê? Porque eu não quero. Simplesmente, e aí você fica meio... Às vezes eu termino voltando 5 minutos depois, mas aí são esses problemas que eu tive com a polícia. E metrô também sempre me causa, não sei se você já teve algum problema, no metrô sempre me causa problemas. Porque no metrô você precisa ter uma autorização para fotografar dentro daquele horário, de meio-dia às 2h, de meio-dia a 1h da tarde. Fora isso, acabou. Aí gera uma complicação, já fui posto para fora do metrô, sabe? E é isso. Queria que você fizesse essa pergunta para o Gustavo. Sim. Na rua... Qual dessas que a gente passou sobre crianças, especificamente? Eu nunca tive problema, assim, de uma mãe, assim, já tive você podia ter pedido recentemente no Parque das Garças, mas nunca foi nada que me bloqueasse totalmente, assim, não. Até porque a história da fotografia de rua é tão rica em fotos como essa do Alex Webb, fotos como aquela do Bresson, da criança carregando uma garrafa de vinho, né? E acho que a gente perder, assim, lógico, né? É uma coisa que você precisa ter vários pés atrás em retratar, mas eu também não sei se o caminho é você simplesmente não fotografar mais crianças na rua, assim, lógico, depende muito do uso que você vai fazer isso depois, que tem que ser totalmente consciente, né, de como que se você vai comercializar essa imagem ou não, né, é uma coisa que sempre tem que ser pensado, mas eu não sei se o caminho é parar totalmente, assim, de perder essa tradição também da fotografia de rua que é tão rica, assim, fotos de criança, que lógico acabam rendendo sempre fotos maravilhosas que enchem, acho que acabam fazendo mais bem do que... E olhar de desconfiança? Você já passou por alguma coisa que você fala, poxa, o dia hoje não foi tão legal por esse motivo? Já, várias vezes, assim, mas sei lá, acho que a minha memória é um pouco seletiva, assim, você está me perguntando agora de bate-pronto e eu não consigo lembrar de um caso tão ruim, assim, negativo, que tenha me marcado, nossa, aquele dia. As tal. alegrias se sobressaíram as dores. Não, e é uma coisa assim que eu tenho, sei lá, eu acho que é muito importante como fotógrafo de rua, você trabalhar esse lado psicológico, né? Você vai tomar vários nãos e se você parar no primeiro não, você está perdido, assim, você não vai voltar. E muita gente trava no primeiro não, assim, né? Sei lá, do workshops também, é muito essa pergunta, a pessoa fica realmente sentida e eu tento, sei lá, né, analisar isso com um pouco mais de distância, assim, que não levar isso para um lado pessoal e entender que a pessoa também não sabe quem você é, quais são as intenções e também olhar para dentro de mim e falar, minha intenção qual que era, sei lá, a melhor possível, né, fazer arte com um negócio cotidiano, assim, não estou... Podem ver minha foto, não tem nenhuma foto que eu estou, sei lá, fazendo, né, prejudicando ninguém com a imagem. Né, então, é muito você estar tranquilo com você mesmo e passando essa tranquilidade. Queria perguntar para os dois. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Assim, eu vejo
prática, quando vocês saem para fotografar, tipo, leva a câmera um monte de lente ou leva uma lente específica com um objetivo na cabeça? E a outra questão é com relação a street art. Eu, assim, tenho visto aqui em Brasília, está aflorando muito, né, essa questão do grafite, do street art de modo geral. E tem algumas coisas que dá muito vontade de fotografar. O que vocês acham de, assim, o fotógrafo fotografar o street art? Como é que rola essa relação do artista de rua com o fotógrafo? Como é que é isso na cabeça de vocês? Primeiro, sobre lente, geralmente eu costumo levar uma ou duas só. Essa aqui que é um pouco mais aberta, que é uma 40, e às vezes eu levo uma um pouco mais fechada, mas que vai ser mais clara para a noite, que essa aqui é uma 27mm, que nesse sensor cropado equivale a uma 40, 2.8. Eu gosto de andar também com uma 35, 1.4, que aí quando escurece eu consigo, né, pegar um pouco mais de luz. Sobre essa questão da street art, eu acho, enfim, eu queria saber, nunca ouvi também exatamente de um grafiteiro, o que eles pensam disso, mas eu também não reproduzo simplesmente a arte, assim, me aproprio totalmente e depois faço assim, essa foto é minha, então a foto é sobre o grafite, né? O que aparece às vezes é mais um grafite meio incidental nas minhas fotos, né? Sei lá, ela ocupa um terço, ou tem uma interação de um personagem com o grafite, mas igual nesse caso ali, sei lá, tem várias camadas, ele tem um grafite em primeiro plano, mas tem uma conversa com o fundo também, mas não é aquela reprodução totalmente, né, gratuita, ou sei lá, que você vai se apropriar e fazer uma foto daquilo e passar como se fosse seu trabalho. No início eu saía com muita coisa. Eu saía com cinto, com todas as minhas lentes. E hoje eu só saio, como eu saí hoje, que eu sempre ando com 2 baterias, uma 40mm e com um filtro. Mais nada, e 2 cartões no máximo para eu clicar menos, tentar pensar mais e clicar menos. Você falou de pensar mais e clicar menos. O quanto da sua fotografia, Mário, ela é premeditada, racional, e o quanto dela é intuitiva? Como é que é essa sua relação com referências? Primeiro responde essa parte da pergunta para não ficar muito extensa. O quanto da sua fotografia é pensada, racional, ali antecipadamente, né? Você vai para algum cenário e fica lá esperando a cena acontecer na sua frente, ou você é mais reativo ao que está acontecendo? Os dois. Depende do local onde eu estou. Às vezes eu me posiciono e espero a cena acontecer. E muitas das vezes também sou mais reativo. Eu já deixo a câmera setada para a luz que está, e se acontecer alguma coisa, eu vou e fotografo. Mas também numa grande parte eu me posiciono rodoviária, numa luz entrando, onde sempre tem uma passagem de bastante gente, é isso. Você falou rodoviária, mas você tem um projeto belíssimo, que é Entre uma Quebrada e Outra. E ele merece elogios mesmo por retratar Brasília pelo externo de Brasília, não pelo retângulo, pelo quadrado, né? Você conta a história das cidades dormitórios. E essas cidades provavelmente se convergem na rodoviária, ou seja, tudo se completa na rodoviária como ponto de origem e destino. Conta pra gente como começou essa vontade de fotografar. Pelo que eu me lembro, foi a Samambaia que foi a sua primeira história ali Entre uma Quebrada e Outra. Pandemia aconteceu, fotografava muito a minha família ali dentro de casa, sempre bastante, até o pai chega, não dá mais, e eu fotografando, o gravador também sempre ligado, contando histórias de noras, filhos, todo mundo. E eu senti realmente essa necessidade de sair para fotografar mesmo. Com essa proibição de ir às ruas, eu geralmente comecei a sair de madrugada, era sempre parada bastante com a polícia, mas aí eu explicava o porquê que eu estava na rua aquele horário, sendo proibido, eu explicava que eu precisava registrar aquele momento que a gente estava vivendo para a posteridade, e 100% sempre entendiam. E na periferia tem uma coisa que todo fotógrafo ama, as luzes de Brasília
início da manhã e no final, que são maravilhosas, e uma casa verde do lado de uma laranja, do lado de uma azul, um grafite na parede, um senhor que passa vendendo alguma coisa, ou um próprio rapaz que está catando algumas latas que você para, explica e faz um retrato. Então isso é apaixonante, para mim é fabuloso. E foi daí que começou a nascer o Entre Uma Quebrada e Outra, 30 anos de Samambaia, me mudei e aí comecei a rodar o Distrito Federal, e é isso que eu estou fazendo, sempre um pouquinho numa cidade, cruzando com o Gustavo no Bandeirante, por aí vai. Posso dizer que vocês dois estão assim, entre ali, eu não corro risco de esquecer algum nome, isso seria uma tragédia, mas então vou me redimir. Vocês estão ali entre os 5 top of minds de fotógrafo de rua aqui de Brasília. E isso é bem interessante porque cada um vai desenvolvendo o seu estilo de acordo com a sua trajetória. Mas eu vejo um pouquinho de Gustavo Minas dentro dessa fotografia, Mário. Na verdade, muito. Antes, logo no início que me tornei fotógrafo, eu entrei ali olhando o material e falei assim, cara, trabalho magnífico, e sempre namorando ali as fotos e olhando, ia para o escritório, comentava com as pessoas, até que o Bruno, um dos fotógrafos também de rua, Bruno Stucker fez uma oficina com ele, falou, cara, vocês precisam conhecer esse cara, e fiquei ali naquela, pandemia veio, e de repente, no Bandeirante a gente se cruzou, eu vi que ele passou, eu falei assim, putz, essa é a minha oportunidade. E depois da cena, eu preciso até comentar isso, do acontecido, eu percebi que ele estava procurando um banheiro para ir, e eu conversando, e ele saiu, e falei, putz. Mas para mim voltei para casa e falei, Dora, que é a minha mulher que está ali, eu falei assim, você não acredita que eu encontrei Gustavo Minas. Ela, sério, Mário? Eu falei, caraca. Então eu sempre saio, dou uma olhada em outras referências, mas ele também está dentro do que eu sempre estou olhando para sair no dia seguinte fotografar. Gustavo, hoje você tem 77, alguma coisa, mil seguidores. Grandes fotógrafos clássicos têm bem menos, porque esse número de seguidores não define a fotografia de ninguém, mas sim a visibilidade do Instagram. Mas hoje você é uma celebridade da fotografia de rua no Brasil. Isso é uma farsa. Aconteceu o seguinte, uma época no Instagram eles pegavam alguns fotógrafos e começavam a seguir. E aí uma semana eles pegaram alguns fotógrafos de rua, sei lá, o tema era rua, e seguiram eu, o Gabriel Cabral, que é um amigo meu que é da oficina, o Hudson Rodrigues. E de repente o que isso faz? Isso traz um monte de bots, de robô, de conta falsa para tua conta. E aí minha conta, sei lá, tinha, sei lá, não foi culpa minha, mas assim, tinha 4 mil, sei lá, 7 mil, de repente foi para 40 mil em uma semana. Só que isso é ruim, na verdade, porque você começa a entregar seus posts só para conta falsa e as pessoas não interagem. Na verdade, você devia estar entregando para a pessoa real, para a pessoa ver, e você está entregando uma conta de uma fazenda no Afeganistão, lá, essas coisas de fazenda de like no Afeganistão que você não está pagando. Esses 2 amigos meus chegaram a deletar as contas, porque eles perderam. E aí eu falei assim, não vou deletar, porque tem muita gente real aqui, tem todo, sei lá, falta de 4, 5 anos aqui, mas então esse número não é bem por aí. Mas enfim, tem uma galerinha, mas não é tudo isso. E o final da minha pergunta é como é que você se sente sendo admirado por tantas pessoas já hoje? É legal. Eu quero. Obrigado. É bom, mas não paga as contas. Não, eu sempre estou brincando, mas assim, é lógico que faz bem pro ego, é legal saber que você está fazendo um trabalho que toca as pessoas, quando você ouve o Mário falando assim, de você ver o trabalho maravilhoso que ele está fazendo e ver que você tem um papel, assim, né? Que ele diz que você foi influência, é ótimo, assim, mas eu tento manter pé no chão, né? A verdade é essa, não paga as contas. Assim. Eu gosto muito do Saul Leiter que eu citei aqui, que ele tem um documentário sobre ele que chama 13 lições de vida com o Saul Leiter, né? E aí o cara pergunta aí, porque o Saul Leiter é um caso muito engraçado, que ele fotografava desde a década de 50, antes da cor, né, ser levada a sério na fotografia de rua. E aí ele ficou muito, como era difícil fazer ampliação de slide, de filme slide, né, em papel, ele ficou muito tempo só mostrando isso
em projeção para amigos. E em 2007, o trabalho que ele fazia nos anos 50 nos Estados Unidos foi redescoberto e o cara virou, ele é o pioneiro da cor, ele é o cara que descobriu a cor na fotografia. E no documentário, né, ele é um judeu, então ele tem esse senso de humor meio igual do Woody Allen, esse meio autodepreciativo. E o cara pergunta, como que você se sente sendo um pioneiro da cor? Eu falei, eu sou, não sei quando eu tô com fome 3 horas da manhã e preciso fazer um macarrão para mim, sou eu mesmo que tenho que fazer, assim, não... É isso, assim, é legal, mas... E convenhamos, né? Dos ramos da fotografia, vamos colocar a fotografia publicitária, a fotografia de moda, até mesmo a fotografia de retrato. A fotografia de rua, talvez nesse quesito retorno financeiro, seja mais ardilosa e difícil de você ter um retorno. Por que você, ainda mais no Brasil, que assim, eu vejo em outros países, as pessoas têm o costume mais de ler, então vão mais à livraria e acabam se topando ali com livros do Bresson, com alguma na parte da fotografia, acabam dando uma folhada, entendendo um pouco do espírito do fotógrafo de rua. No Brasil, não tanto. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Mário. Por que você fotografa a rua? Porque eu me sinto feliz na rua. Porque solto. Isso, simples, bem simples. Eu me realizo, na rua eu me realizo. Me sinto realizado. Não sei se é porque eu morei a vida toda na periferia, mas eu acho que isso não tem nada a ver. É ali que é o meu métier, é ali que eu me encontro, é ali que eu consigo transitar sem problema nenhum. Por mais percalços que eu encontro, eu sempre, até agora, probleminha com a polícia ali, mas eu sempre consegui me sair bem. E aí você vê referências de rua, coisas lindas, belas, e aí eu me sinto solto na rua. Gustavo? Nossa, Por que você fotografa a rua, Gustavo? Rapaz, é isso também que o Mário falou e várias outras coisas, assim, sei lá, eu trabalho, então eu trabalho como jornalista aqui, como servidor público, e a hora que então quando eu saio do trabalho eu preciso ver a rua, assim, eu estou preso dentro do escritório 8 horas por dia, eu preciso me abastecer da rua, pegar um pouco da energia das pessoas e fotografar e ver o sol se pôr, ver o sol se nascer. Também me sinto feliz também em ambiente assim, e gosto de esquecer de mim e sair andando com fone de ouvido e andar, acho que isso é muito terapêutico, assim, você vai se esquecendo, né, de coisa, e tem também um pouco, principalmente quando eu comecei, mas tem também essa coisa do jornalista, assim, de ter essa ideia de que eu estou também fazendo um registro sobre um lugar que está sempre em transformação, igual a rodoviária, igual Brasília, que daqui a 30 anos eu vou olhar para trás desse trabalho e falar, nossa, tem uma obra, assim, né, entre aspas, sobre um lugar, eu estou também criando um registro sobre a minha própria vida, eu vou olhar essas fotos e vou lembrar de mim mesmo. Eu acho que eu sempre fui meio, sei lá, memorialista, assim, tanto quanto eu gostava de escrever, quanto com as fotos. E, enfim, são vários aspectos, né, isso também sei lá, e também é uma forma de comunicação, né, agora que você vê, né, lógico, o Instagram essa bobagem de like, de comentário é meio superficial, mas a hora que você vê que você está se comunicando com as pessoas, e eu sempre fui uma pessoa, apesar de eu estar falando pra caramba hoje, assim, que meio tímido, nunca fui muito de conversar muito, e, sei lá, você acha na fotografia um veículo para se expressar, mesmo que seja de um jeito mais, sei lá, poético. Então, acho que, sei lá, completa de várias maneiras. Gustavo, você hoje é um jornalista que fotografa ou você é um fotógrafo que faz um bico de jornalista 8 horas por dia? Rapaz, eu não me sinto muito jornalista, assim, meu trabalho eu fico fazendo redes sociais, que é basicamente um Ctrl+C e Ctrl+V, e me deixa também muito espaço para ficar estudando fotografia, resolvendo pepinos práticos da fotografia, mandando coisa para concurso, tratando foto, então eu não é meio que o papel do jornalismo na minha vida, sendo bem sincero, está mais ali com uma coisa que não me faz preocupar com grana, que me deixa tranquilo para juntar um dinheirinho para poder investir na fotografia então, sei lá, eu perdi um pouco, acho que eu gostava muito de escrever, como eu já comentei, mas acho que a fotografia acabou atrofiando também a minha escrita e minha vontade de ser jornalista como eu tinha antes, assim. Não sei se isso vai voltar algum dia, mas, enfim, eu me sinto bem mais fotógrafo ali, que tem um trabalho de servidor burocrático ali, para não precisar usar a fotografia como ganha-pão. Isso também me liberta muito para fazer o que eu quero. Mário, conta pro Gustavo a sua paixão de escrever, por escrever. Tô me aventurando nessa área, tô escrevendo bastante, tô até me obrigando, no mínimo, a escrever todos os dias 1 hora, que é ali o tempo que eu desço com a minha cachorra, aproveito e escrevo
Subo, desço, aproveito e escrevo. Já gostava de ler bastante, lia bastante. Filosofia também entrou na minha vida assim, com bastante força. E tô escrevendo bastante sobre o dia, sobre isso que está acontecendo. Quando chegar em casa, vou escrever sobre esse momento. Você acha que o hábito da escrita é um hábito totalmente separado ou ele te ajuda de alguma forma com a fotografia? Não, eu ainda não consegui conectar os dois. A leitura, sim. A leitura me ajuda bastante, mas a escrita... Como que ela te ajuda? Como referência, eu termino levando também um pouquinho do que eu leio para a rua, termino tentando reproduzir alguma coisa, uma cena que eu vi num livro, 7 anos, sei lá, sabe, O Amor no Tempo do Cólera, Gabriel Garcia Marques, ou Pedro Juan Gutierrez também, trilogia Suja de Havana, que eu recomendo para todo mundo, é maravilhoso. E aí eu vou tentando sempre reproduzir alguma coisa. Como obras de arte também, comecei a ter bastante referência sobre isso. Gustavo, fale um pouco das suas referências fora da fotografia. Paz. Deixa eu ver, como eu disse, como eu gostava muito de ler, também gosto muito do Pedro Juan Gutierrez, recentemente gostei muito de ler um escritor norueguês, chama Karl Ove Knausgaard, um cara que escreve muito sobre a vida dele, são 5 livros. Recentemente, que mais que eu li recentemente, aquela mulher italiana, como ela chama? Helena Ferrante, que também escreveu um negócio que é meio autobiográfico. Eu gosto muito de literatura, eu gosto de literatura principalmente quando eu sinto que tem uma verdade ali, que não é uma coisa, que não é um exercício literário, quando as pessoas ou estão escrevendo sobre a própria vida ou estão usando a vida como matéria-prima para transformar em literatura, sabe? Eu sinto muito essa necessidade de algum pouco de realidade na arte, assim, acho que as coisas, filmes ou livros não me pegam muito quando eu sinto o artifício ali, eu gosto muito de... Então é isso, assim, os filmes também eu gosto de coisa que seja um pouco, que tenham, sei lá, que eu sinta a verdade, e eu acho que é por isso que eu também gosto de foto espontânea na rua, assim, sabe? De coisa muito posada ali, apesar de ter trabalhos maravilhosos, mas não me atrai muito para fazer. Maravilha, a gente já está, o papo é bom, e já está chegando assim na segunda fase, na etapa, né? Parte, a palavra certa, daqui do nosso encontro, e eu quero pedir, Mário, para que você dê alguns conselhos. Você já está no posto de dar conselhos. E eu queria que você desse 3 conselhos para quem quer começar a fotografar a rua, mas ainda precisa passar por aquela coisa assim do primeiro dia, começar, né? Então, quais são os conselhos que você acha que você aprendeu na prática, de verdade, e que você pode já dar o bastão para a pessoa um pouquinho mais adiantado? Saber lidar com a frustração. Muitas das vezes você vai para a rua e vai voltar para casa sem que nada aconteça. Você vai botar o seu cartão. Às vezes você até acha, como diz uma frase, que deu bom, mas quando você chega em casa, não deu. Ter muita paciência. E, como o Gustavo citou aqui, não ter medo do não, sabe? E tem uma coisa também que eu li em algum lugar, que fotografia de rua é melhor você pedir desculpa do que você pedir permissão. Eu sempre levei isso para mim. Eu não sou muito de pedir uma autorização, eu vou mais e, vamos usar esse termo, e roubo a foto. Se vier e me questionar o porquê, aí eu explico, peço desculpa e no máximo apago, agradeço e parto para a próxima. Gustavo, agora é a sua vez de subir no pedestal e dar 3 conselhos para quem não começar. Eu acho que aprender a lidar com frustração é super importante enfim, o que eu vejo, assim, desde a época que eu morava em São Paulo, muita gente desistindo fácil da fotografia de rua por isso, porque não tem retorno financeiro, porque o reconhecimento também demora anos, enfim. Então, talvez tentar algum outro jeito ali, não também ficar achando que a fotografia de rua vai ser a sua galinha dos ovos de ouro, arrumar outro jeito, né? Não esperar, não aliar isso com retorno financeiro, acho que é importante. E entender também que o processo é meio a musa, assim, sabe? Tipo,
tipo, né, que não são as fotos em si que vão ser exatamente o que importa. Lógico, as fotos são fundamentais e é isso que também vai te continuar fazendo sair. Mas esse deslocamento que você tem, sabe, às vezes quando eu estou minha parte preferida, às vezes é quando eu pego o metrô e que eu vou ficar meia hora não fotografando muito, mas só observando, eu estou no ônibus, esse deslocamento, sair daqui da Asa Norte e ir para Samambaia, e esse processo aí depois, no final da tarde, parar lá em Samambaia antes de pegar o metrô de volta, tomar um chopp num boteco tem lá que custa R$2,18. Mas é, mas existe, é maravilhoso. R$1,99 com 10% fica R$2,18. E que tem um pôr do sol maravilhoso ali, sabe, essas coisas. E aí as figuras que você encontra que te dão uma resposta boa no meio do caminho e as ideias que você vai trocando, apesar de eu nunca me aprofundar muito, né? Não sou aquele fotógrafo de entrar na casa das pessoas e tal, mas enfim, toda essa reunião de experiências, né? Que, enfim, depois que você já tem um portfólio legal, assim, que você também para de botar todo o peso no resultado, né? Você começa a apreciar muito essa sensação de deslocamento que você tem com a fotografia de rua, né? Acho que isso é o mais... Muito no último encontro do Entretanto, aqui na Pictura, eu falei sobre a filosofia japonesa chamada wabi-sabi, que é muito isso, ao invés da perfeição, é a excelência do processo, né? Você encarar o processo ali, tentar fazer o processo com a máxima consciência, e a perfeição, ela é uma coisa que não é desse mundo, vamos dizer assim, não é humana. Bem legal. Eu queria aproveitar agora e abrir para vocês. Eu acho que devem ter muitas perguntas aí guardadas. Posso fazer uma pergunta? Opa, duas? Bom, primeiro parabenizar, Gustavo, Mário, o trabalho de vocês é excelente, cara. E eu queria fazer uma pergunta, mas antes de contar uma história, que eu já conheci o seu trabalho, Gustavo, meio sem querer, assim. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma pesquisa e eu lembro que me marcou muito essa coisa de como se trabalhava muito as cores e as camadas e tudo. Só que eu lembro de ter visto, o seu trabalho me marcou muito na época, eu não lembro, até alguns anos, isso não lembro exatamente quando foi. E acabou que passou, assim, acabei não te achando no Instagram nem nada. E aí, acho que talvez no final de 2019, início de 2020, não exatamente, eu vi que você estava fazendo uma participação no canal do YouTube de um cara da Alemanha, o Samuel Streetlight, que é o cara que eu acompanho muito desde o primeiro vídeo dele, eu gosto muito do canal dele, cara. E aí eu vi que vocês estavam dando um rolê lá, né, que ele faz um vídeo, tipo, filmando o tempo todo, assim, vocês conversando e fazendo foto, né. Aí eu falei, cara, Gustavo e tal, aí eu falei, putz, esse cara aqui de Brasília, cara, que foda, assim. Aí foi que eu achei seu Instagram e tal, e virei um admirador, assim, do trabalho, cara. E a pergunta que eu queria fazer é como que é a tua relação com essa coisa do reconhecimento internacional, assim, como você trabalha com isso, porque eu vi que na época que você tinha ido, acho que para uma exposição, né? Vocês acabaram fazendo lá, acho que talvez tenha um pouco a ver com o livro. Foi. Mas acho interessante isso, que ser reconhecido pelo trabalho de fotografia de rua e como que é essa relação com o internacional, assim, que é uma coisa que eu acho que é difícil de acontecer, né? Tipo, hoje em dia, com esse tempo de Instagram, fotógrafos que começam a quebrar essas barreiras e tal, eu queria puxar esse assunto. Foi isso, foi quando o livro foi lançado em Hamburgo, porque a editora tinha um esquema lá com uma galeria, e eu fui, o Samuel ficou sabendo lá que eu estava lá, e aí acabou rolando esse contato, assim. Eu não sei, assim, acabou, o Instagram, na verdade, para mim foi uma vitrine muito grande, assim, apesar de ter todos os seus problemas, essa coisa dos likes mas, assim, eu fazia muito tempo no Flickr, e com o Instagram, sei lá, imagino que o reconhecimento acabou vindo muito por causa disso. Eu faço parte de um coletivo que também chama Burn My Eye, que também tem muito fotógrafo de fora, então, sei lá, né, você acaba, né, atingindo mais pessoas e circulando, mas não sei se tem uma receita, assim, ou algo que eu possa falar, assim, que eu vou procurar acaba sendo meio orgânico essas coisas, assim, né, enfim. É isso, mas lógico, eu fico super lisonjeado quando tem um cara que me conhece longe, fora daqui e tal, né? É ótimo. Obrigado. Valeu. A gente, no podcast com o Bressani, ele fala que ele é um fotógrafo retratista, né? E muitas das referências dele vêm do teatro e etc. E ele acabou pegando isso e levando isso para fotografia. Você trouxe uma coisa muito interessante também, que você falou que você gosta de obras muito realistas e por isso que você trouxe isso para a sua fotografia também, acabou levando isso. Eu queria saber se isso é um padrão dos fotógrafos,
E se o Mário também, se as obras que você gosta fora da fotografia, você traz para a fotografia, elas têm a sua pegada mais de rua, mais realista também, como é que você vê isso? Não, eu trago para fotografia, mas também nesse processo todo eu estou aprendendo a procurar mais os trejeitos do fotografado do que outra coisa, sabe? Uma boa conversa antes vai te produzir fotografias, retratos excelentes. Mas, além de suas referências, assim, os livros que você lê, você sente que você gosta mais da realidade, assim como ou você gosta de livros de ficção também? Não, gosto mais da realidade. Procuro mais me ater a isso. Vocês já tentaram experienciar outras formas de interagir com a rua? Tipo, eu imagino que sim, em alguns aspectos, mas que, por exemplo, uma das coisas que me marcou muito quando eu comecei a conhecer fotografia de rua foi quando eu conheci o trabalho do Bruce Gilden, não sei se acho que vocês conhecem, que é um cara que eu acho que ele é talvez o único cara que faça isso, que tem uma projeção, acho que não o único, mas tem uma projeção, é muito respeitado, né? E ele tem uma abordagem que acho que para a maioria das pessoas é controvérsia, né? Que o cara chega e põe a câmera na cara dos outros, tira um flash e é isso aí. E se a galera brigar, ele manda a pessoa para aquele lugar também. Se vocês já tentaram experimentar coisas desse tipo, ou o oposto disso, sei lá. Eu já tenho até uma pastinha lá que eu botei até série Bruce Grid. Tenho isso não me... Eu sou muito fã do trabalho dele. Assim. Nossa, eu também sou muito. Uma pastinha, você passou um mês viciado nisso. Isso para mim não tem problema nenhum, me amarro, adoro, tem coisas assim maravilhosas. Eu tento, às vezes, também, principalmente na época da chuva aqui, experimentar muito com flash, também ser um pouco mais agressivo, mas eu também não consigo fazer isso por muito tempo, assim, sei lá, meia hora disso no dia já me deixa mais, acho mais pesado, assim, prefiro passar mais, a energia também na hora que eu volto, então, sei lá, prefiro sempre ficar um pouquinho mais discreto ali, mais na minha, porque eu acho que tem que ter aquela personalidade dele. E eu acho que isso, fotografia é meio extensão da sua personalidade. Não adianta, sei lá, eu gosto de brincar de ser outro, de tentar ser o Bruce Gilden por um tempo ali, mas acho que não é do meu feitio. Você falou em lidar com a frustração, né, Mário? Gustavo também. E a fotografia de rua exige um certo empenho em acordar cedo e estar, às vezes, longe da família. Você, por muitas vezes, já pensou, o que eu estou fazendo aqui? Não. Quando você falou tá longe da família, minha mulher esticou o pescoço ali. Mas não. Exatamente quem tá aqui atrás. Eu saio bem cedo e tem dias que eu volto no final do dia. E ela me pergunta, você está fazendo o quê? Eu falo assim, meu amor, fotografando. Até agora. Eu falei assim, até agora. E eu falo para ela, e vou te falar uma coisa. Eu esqueci até de tomar água. Sabe? E eu nunca voltei para casa. O que eu estou fazendo aqui? Eu me sinto feliz, muito bem, realizado. Volto para casa com um cansaço de andar bastante, assim, de botar o Strava, que é 15 km andando e tá bem. Eu tento dar uma equilibrada ali, sei lá, por exemplo, se eu saio de manhã, eu já me programei para eu conseguir levar minha filha na escola de manhã, para minha mulher poder, então eu consigo, sei lá, ela vai para a escola às 8, então das 6h30 às 8 eu já consegui fazer a primeira luz do dia, eu levo para a escola, então já, né, minha mulher busca no final da tarde, e aí a gente enfim, eu consegui um pouco organizar minha vida nesse sentido, e aí, lógico, eu chego em casa também às 6h30, 7 horas, mas às vezes dá um pouco... Você fotografava todo dia? Cara, na seca, sim, às vezes os 2 turnos. Agora na chuva eu fico mais de boa, às vezes à tarde eu vou andar de bicicleta em vez de fotografar, mas levo a câmera na mochila e faço bem menos, assim. Todo dia, cara. Todo dia. Mário, qual a sua relação com a persistência? Em relação com a persistência, tá aí. É cair, levantar e vamos.
Você fotografa todo dia também? Todo dia. Alguém tem mais perguntas? Na Só. prática, assim, Não. esse mundo de imagens que vocês têm, tem lá, sei lá, 500 arquivos por dia. Como é que vocês lidam com, organizam, sabem exatamente o que é, o que não é, onde é que guardam? Tem 25 HD dentro de casa, 200 pendrive, como é que rola isso aí? Eu vou te dizer uma coisa que eu preciso ser mais organizado, que às vezes eu preciso procurar alguma coisa específica e eu olho e falo, nossa, tá em qual HD? Beleza, eu acho que tá nesse, tá em qual pasta? É isso é primordial. Quando você começar, você precisa seguir um esquema e dar continuidade a ele, porque se você muda no processo no meio, e aí você está acostumado com o primeiro, passa para o segundo, aí precisa de alguma coisa, está no primeiro ou no segundo, então isso é primordial. Depois de um tempo, na hora de mudar, você tem que movimentar 50 mil fotos? Esquece. Eu tenho um grande problema com isso. Eu não sou muito exemplo não, mas eu tenho algumas precauções, assim, sei lá, eu deixo os RAWs em um HD externo, e aí quando eu exporto com JPEG em alto, eu jogo para outro HD, então se eu perder um, eu tenho outro e vice-versa. E além disso, eu subo tudo em alta para o Flickr, que você paga, sei lá, 200, 300 reais por ano, você pode subir ilimitado, então se algum dia eu perder o HD também, pelo menos o que eu já subi ali, mas eu não tenho, NAS, aqueles HD de... Vocês devem, no papel de casamento deve ter uns negócios espelhados, tal, não chego a tanto não, mas, enfim, era o certo, né? O papo está muito bom, mas eu tenho que, por conta das câmeras aqui, agradecer muito a presença de vocês, falar que vocês estão fazendo parte de uma coisa que está um pouco além do embrionário, já está nascendo mesmo, que é o Pictura Cultural, que é a Pictura Cultural, junto com o Projeto Entretanto, uma vez por mês promovendo isso, conectando pessoas, conectando ideias e disseminando diversos processos criativos em Brasília. O Adson, junto comigo, o Adson da Pictura, junto comigo do Entretanto, a gente está com um projeto lindíssimo para toda essa região aqui. Em breve a gente conta para vocês, mas já hoje eu quero deixar um link do que está nascendo, que é o podcast do Entretanto, que já tem uma conversa com o Diego Bressani, que é um baita fotógrafo retratista. Então, o Matheus pegou o e-mail, o telefone, o nome de cada um de vocês, e vocês agora estão fazendo parte já de um mail, não é aquele mail chato que a gente vai mandar promoções para vocês, nada disso, mas já é o projeto, entretanto, uma malha de cabeças pensantes, e a ideia aqui, em breve, é que vocês também estejam aqui compartilhando ideias, compartilhando processos criativos, experiências de vida, para a gente juntos chegar cada vez mais longe e promover Brasília como um centro cultural importantíssimo para a criatividade mundial. Juntos a gente vai conseguir isso, tá? O Matheus, então, pegou o contato de cada um. Quem não tiver passado o contato, e-mail, celular, no final a gente vai reunir os contatos, vai passar para vocês os links. A gente tem tanto o YouTube agora com todas as palestras, então por isso tem toda essa produção aqui. A gente disponibiliza a palestra completa e os cortes. Já tem aqui disponível a primeira palestra que teve aqui, quem não teve a oportunidade de ver e quiser, uma palestra super legal, porque ele fala sobre processo criativo, é bem interessante também. E o podcast, que já está no Spotify em acesso antecipado para vocês, porque ainda vai ter todo o lançamento e tudo, mas essa é uma conversa muito interessante do Plínio com o Diego Bressani, para quem não sabe, ele é um fotógrafo retratista muito renomado aqui de Brasília, fez várias fotos legais, e nesse podcast ele conta bastante do processo dele, é bem interessante também. Se vocês quiserem o acesso antecipado, eu vou mandar para vocês o link. Beleza? Então deixem o contato de vocês aí, a gente só vai mandar esse tipo de conteúdo, que é bem interessante, e é isso, não mais que à vontade. E eu quero convidar o Adson aqui, ó, ele não me escapa de aparecer no vídeo. Eu falei de você um pouco no início da palestra, mas eu quero falar mais, cara. E agora é com você, apresente aí o Pictura Cultural para o pessoal. Boa noite, pessoal. Assim, esse projeto
começou de uma ideia que, conversando com o primo, a gente tinha o sentimento de divulgar o espaço cultural aqui em Brasília. E nisso é uma ideia que eu tenho uma longa data. Eu já estou com meus 58 anos e eu mexo com música, brinco com fotografia, né? E sempre tive esse desejo pessoal de criar um espaço cultural. E hoje ele está se tornando uma realidade, né, Primo? Pelo trabalho que a gente está desenvolvendo junto, aí a gente está somando forças com várias pessoas. Posso grifar esse somar forças? Eu acredito muito nisso, somar forças. É uma malha que vai crescendo. Agora a gente já tem no projeto Gustavo Minas. E daí mais um outro. E foi assim no impressionismo. É o choque ali, ó, tá tomando um cafezinho junto, tá até mesmo se embriagando junto, tá dando risada junto, tá conversando, trocando experiências de processos criativos juntos. Isso forma movimento artístico. E isso a gente já está com... A gente até vai abrir isso aí agora, né? A gente está com um projeto novo aqui na quadra da 705, onde a gente vai, como diz, adote uma praça, que é essa praça em frente que é a Pictura. E a gente já está com um projeto, já começando a desenvolver ele, que a gente vai criar o Espaço Cultural Cássia Hélio. Essa praça aqui em frente que vocês estão vendo, a gente vai promover cultura de toda natureza, desde fotografia, como esse espaço nosso aqui, como escultura, pintura, a Raia aqui, que é uma pintora fantástica aqui de Brasília também, que eu fiz convite para ela poder vir. Então, assim, a gente está querendo criar nesse espaço da 705 aqui, com a 505, que é o 365, com o Zé aqui do bar do lado. Então, a gente está conversando com todo mundo para que isso aconteça aqui. Porque eu acho que eu sou do Rio, mas vim para cá com 11 anos de idade, então tem uma história voltada na parte cultural que eu sempre quis fazer isso, sempre. Mas às vezes a gente tinha que ganhar dinheiro e às vezes a gente não dá para fazer isso. Aí a gente está querendo fazer isso e essa ideia, ela brotou de quê? De uma conversa que eu tive com o Primo. E eu falei, Primo, vamos fazer isso, vamos juntar pintura e entretanto. Eu venho com espaço, eu faço essa logística, eu arrumo tudo e você vem com o conteúdo. Então isso está acontecendo por isso, como diz, juntar forças, juntar pessoas que têm o mesmo sentimento. A gente está fazendo isso aqui com maior dedicação, com maior amor, fazendo convite para vocês, justamente para quê? Para que a gente faça acontecer alguma coisa. Pelo momento que a gente está passando no país, que todo mundo sabe, está muito obscuro as coisas. Então acho que chegou a hora da arte tomar o seu lugar. E é esse papel que eu acho que a gente tem que desenvolver. Cada um com o seu talento, sua força, seu apoio, somando todo mundo, que eu acho que aí sim a gente consegue sair do outro lado e passar esse momento turvo, pesado que a gente está vivendo, né? Eu acho que só a arte faz com que a gente avance. E é isso que a gente está fazendo aqui. Agradeço a presença de todos. Eu não sou de falar, não gosto, eu sou homem de agir, não sou de falar. Eu gosto de agir porque eu acho que a minha função é esse formato que eu estou aqui agora. E graças a Deus eu tenho um primo, né, que fala muito bem, certo? Que tem essa desenvoltura, que comprou a ideia, estamos juntos e vai acontecer muita coisa nesse espaço pequenininho que vocês estão vendo aqui. A gente vai fazer muita coisa boa. E eu sempre vou fazer o convite que vocês possam vir. Eu acho que é legal. Eu acho que quando tem boas ideias, a gente tem que botar em prática. Quando tem pensamento positivo, energia boa, a gente tem que estar presente. Tá? Agradeço a presença de todos e passo a bola para o meu amigo aqui. Tá bom? Então é isso, pessoal. Em nome do Atos, da Pictura, do Entretanto, de vocês, queria enormemente agradecer ao Gustavo Minas, ao Mário Miranda, por essa oportunidade, essa troca de conhecimento e espero vê-los em breve na próxima palestra. Você encontra pelo amor.